Vamos começar cantando, assim, tipo, que tem um episódio aí que você começa cantando, eu acho maravilhoso, Nossa, é isso. essa semana a gente aqui em casa, o rolê é Jorge Benjor. Então, assim, o Lu, ele acorda, ele faz o café ouvindo Jorge Benjor, aí eu acordo, ele já tá lá com, tipo, vários discos do Jorge Ben. Então, assim, estamos nessa vibe Jorge essa semana, mas não vou cantar, porque eu acho que eu não tenho a ginga toda desse homem, entendeu? Seria pretensão demais da minha parte querer tacar um Jorge Benjor. Então hoje a gente vai começar o quê, ó? No silêncio da reflexão. Nossa. Você pode não ter a ginga, mas você tem a malícia de Jorge Ben, então tá ali do lado, assim, tipo. Beijo, Jorge. Gente, esse episódio é pra falar de crítica. Como começar de um jeito leve, né? A gente vai ensinar a criticar os outros, é isso, Cindy? Porque a gente precisa aprender a criticar melhor, não é isso? Olha, como eu sou uma pessoa muito boa em criticar os outros, assim, muito boa mesmo, eu poderia ficar aqui ensinando vocês a criticar, mas não aquela crítica saudável, aquela crítica que vai fazer a outra pessoa evoluir, aquela crítica destrutiva, péssima, horrorosa, que não vai levar você a nada. E eu acho que ia ser um desserviço, né? Não, a gente não precisa aprender esse tipo de coisa. Não precisa aprender mais. Então, então o que a gente queria ensinar e que, assim, que eu e Demauro, cá entre nós, como a gente já é íntimo de vocês, né? Eu e Demauro, a gente tem uma dificuldade aí com esse lance de crítica, cada um do seu jeito, entendeu? Então, esse episódio é um episódio meio autobiográfico, assim, é sobre a gente, é sobre os nossos processos em relação a receber crítica. Então, talvez nem seja sobre você que tá ouvindo a gente, é só sobre a gente mesmo, tá? É isso. Todos são muito pessoais nossos, né? Todos os episódios. É que esse tema é um tema flor da pele, né? Por assim dizer, por trazer essas palavras gostosas. É um tema que não superamos ainda, Cintia, é isso ainda? Vamos viver a vida Nossa, sem superar. Bruno, eu acho que eu vou demorar, assim, eu acho que é um processo que vai ser sempre na minha vida. Por quê? Então, vamos começar já do rolê, né? A gente se estrutura na vida psicológica a partir das coisas que a gente vai recebendo do mundo e como a gente vai recebendo. Já falei isso aqui várias vezes, né? Você vai criando o seu repertório, inclusive seus mecanismos de defesa para lidar com o que você recebe do mundo. Quem, assim como eu na vida adulta, tem um perfeccionismo como processo de autossabotagem, né? Tem um perfeccionismo alto a ponto de se autossabotar, então de bloquear tarefas ou não conseguir fazer coisas se não tiver tudo perfeito, organizado. Isso vem de algum lugar. E vem muito do processo de crítica que provavelmente você recebeu na sua infância, na adolescência, ali no comecinho da sua vida. Quando a gente é criança e adolescente, que o nosso repertório psíquico ele é menor, a gente pode lidar com as críticas de diversas maneiras. Então, a gente pode tentar fazer tudo certinho para não ser criticado de novo. A gente pode perceber que quando a gente faz as coisas erradas, a gente tem atenção, então de repente a gente continua nesse comportamento para conseguir essa atenção mesmo que torta, né, com a bronca, com a violência, né? Isso foi criada na década de 80, então era surra, castigo, enfim. E esses dias eu tava lembrando, assim, porque como eu consumo muito conteúdo de disciplina positiva, coisas voltadas, né, pra criança e tal, assim, como a gente, na infância, a gente é desrespeitado, atropelado, exposto, e como os nossos pais naquela época não estavam preparados para isso, assim. Então eu lembro dos meus tios, das minhas tias, criticando meu corpo, cabelo, sabe? Falando ali, e como aquilo me machucou e ficou em mim por anos, assim, sabe? Tipo, que tal parte do meu corpo não é bonita porque minha tia vivia falando que não sei o quê, que tal parte que tal jeito de ser não era legal porque meu tio falava que nananã. Então, tudo isso que a gente vai recebendo de crítica, de comentário, de piadinha e tal, a gente vai tentando se defender de alguma maneira.
Então, sei lá, o seu tio falou que você tá gordinha, da próxima vez que você for na casa dele, você vai pôr uma roupa larga porque você não quer virar o centro do assunto. Sua prima falou que você não sei o quê, você, na próxima vez, você vai querer se defender de alguma maneira. E tem gente que vai se defender criticando de volta. Cada um vai criar um jeito ali, né? Quando eu lembro de criança, menino, né? Eu não cresci sendo criticado pela minha roupa, pela minha aparência. Eu cresci sendo criticado pelas minhas ações. Fazia algo errado, não fazia algo certo, sabe? Não era nem sobre fazer errado, era sobre eu não fazer algo que era esperado de mim, tipo, num nível de adulto ou num nível de que a expectativa é que tá dentro da sua cabeça, não da minha, e eu não tenho a menor ideia de como cumprir ela. E eu lembro muito dessa crítica mais em ações do que em aparência, sabe? Em aparência eu era baixinho, porque eu tive um retardo de crescimento, né? Eu demorei para crescer e tive até que tomar remédio para isso. E aí a crítica era isso, mas não era crítica, eram comentários, sabe? E aí eu não sinto que entrava como crítica, entrava como uma outra coisa. E é engraçado como, apesar de, até refletindo agora, apesar de ser uma crítica, porque eu mesmo, né? Eu não controlava a minha altura, eu não controlava se eu crescia mais baixo ou mais alto. Como você não controlava o seu corpo, né? Você é uma criança. Quem controla a sua alimentação são os seus pais. Quem controla seu cabelo são os seus pais. É tipo, como que você vai controlar qualquer coisa sobre você se você não sabe nada? O quão legal seria se essas críticas fossem todas pros pais, né? Quando a criança não estivesse por perto e vai tudo pro pai e pra mãe, né? Na verdade, não já que você vai fazer legal. Merda, não seria. É que eu tô pensando em vingança, gente. É isso. Porque, né, enfim, os pais estão lá também no processo, mas... Não, é óbvio que não seria legal. É só o meu cérebro aqui... Querendo uma vingança, né, Demar? A gente já tá assumindo aqui, né? Que somos pessoas vingativas, completamente amorosas e carinhosas. Mas essa... Quando eu lembro da crítica, quando criança, eu lembro de um sentimento de raiva. E ia pro físico também, sabe? Eu lembro de quando eu me sentia... Eu fechava a minha mão, assim, sabe? E me faz até pensar nisso, de quanto era masculino mesmo, essa resposta que vinha pro meu corpo e me dava essa resposta física de eu travar. Eu fechava a minha mão, assim, em volta do meu corpo e travava o meu corpo nesses sentimentos, assim, sabe? De quando eu me perdia e vinha pra essa... Eu lembro de crítica porque crítica pegava muito num ponto que machuca, né? Esse que é o negócio da crítica. A gente é tão criticado que é um negócio de... É tão maluco que a gente tá falhando, sem saber às vezes que a gente tá falhando, porque eu não sabia que eu tinha que me comportar dessa maneira, ainda mais quando criança, que eu fiz algo errado, porque eu tô aprendendo. E eu como menino, eu não falava de nenhum sentimento, né? Eu não sei se eu aprendi a não falar ou se eu nunca fui ensinado a não falar. E aí eu tinha essa resposta física, que eu travava o meu corpo e eu não falava e não conseguia nem me mexer. Por um instante, assim, sabe, dessa resposta. Tem uma pesquisa famosa que fizeram com os bebês. Tem uma que é quando a mãe tem uma reação agressiva, assim, com ele, como que ele age, né? E tem uma outra que eu acho super interessante, que ele tá no colo da mãe, então ele tá no lugar confortável, né? E aí tem uma mesa assim na frente, e aí a pesquisadora vai dando vários objetos pra ele. Então não dá pra ele, se coloca na frente dele, uma caixinha. Aí a criança curiosa, claro, vai, abre, olha, tem alguma coisa dentro, pega, brinca, aí tá, troca. Aí vem um copinho com um negocinho dentro. Aí ele vai, brinca, não sei o que, tá. Aí entra uma outra pesquisadora na sala. E o bebê, não sei quantos, eu acho que ele não tem nenhum ano, assim, ele é pequeno. E aí essa outra pesquisadora entra, fica fazendo umas coisas ali, e quando a pesquisadora que entrega os brinquedos pro bebê pega um copo e coloca um colar de pérolas dentro, a outra pesquisadora briga com ela. Fala, tipo, não é pra ficar fazendo esse barulho irritante, não sei o que, nesse tom assim, e ele fica ali olhando, vendo a cena e tal. Aí para a cena, a pesquisadora tira o colar do copo e entrega e põe na frente dele o copo e as pérolas, assim, sabe? E ele fica paralisado, tipo, olha pra ela, olha pra mulher, tal, e não pega. Tipo, é o único objeto que ele não pega. Então, essa reação de paralisar quando
vê violência, ou assim, né, agressividade, ou sente que está em perigo, ou também a questão da crítica, vai para esse lugar lá da nossa amígdala, da amígdala cerebral, de te paralisar quando sente que de alguma maneira você pode estar em perigo. E a crítica ou a bronca, porque normalmente a crítica ela vem num tom de bronca, né? Assim, na nossa geração era assim, não era uma crítica, olha, seu quarto tá desorganizado e não sei o quê. Não era assim, era porra. Eu trabalho o dia inteiro, a sua única obrigação é organizar esse quarto, será possível que você... Então, esse lugar da bronca, ele vai acionar ali, ele ativa toda a parte de defesa que o nosso cérebro tem, né? Que é a amígdala ali, as regiões, algumas outras regiões relacionadas. E paralisar, atacar ou fugir são os 3 comportamentos de base dessa situação. Então, a criança fica ali, quanto menor, mais vai ser essa reação do paralisar, porque ela ainda é pequena demais para fazer as outras coisas, né? Ela não tem, às vezes não tem nem a capacidade de fugir, porque ela não engatinha direito ainda, não anda, mas o paralisar vai acontecer. A crítica tem esses 2 lados, né? Uma é a pessoa... Vamos simplificar como crítica, né? Tem várias variações ali, mas vamos simplificar como crítica. A pessoa que está criticando, como no exemplo dos pais ali, é uma pessoa que tá trabalhando o dia inteiro, tá super cansado, chega em casa com criança, que criança dá um trabalho danado, e não consegue conversar com a criança. Vai e tem essa explosão, assim, né? Essa coisa de culpa, de tipo, você não organizou o seu quarto, sabe? Como que é uma merda isso. E aí você tem essa explosão dentro de você interna daquela violência que tá vindo, e você não organizou o quarto, e você se sente falhando e criticado e tudo mais. E aí é engraçado porque nos 2 pontos ali tá acontecendo essa merda, né? Que é uma pessoa tá atacando e a outra tá sendo atacada. E quem tá sendo atacada normalmente aprende a atacar de volta. E aí fica um atacando o outro e vai nesse loop infinito. Eu tava assistindo um vídeo que é a pessoa faz os 2 personagens, assim, sabe? Aí era um casal, ele fazia o papel da mulher chegando em casa e brigando que ele lavou a louça, mas ele não guardou a louça. Mas a pessoa tá brigando com ele, tipo, porra, era pra você ter guardado, você fez o serviço pela metade, não sei o quê. E na cabeça dele ele tinha feito o serviço certo, que a louça estava secando e ia ser guardada depois e tal. E aí ela começa a brigar, e aí ele começa a brigar de volta, e eles vão brigando por outras coisas, e aí um momento um dos 2 para e fala, a gente tá fazendo isso, não tá? A gente não tá conseguindo se comunicar, a gente não tá dizendo qual é o problema, eu não tô ouvindo qual é o problema, e a gente tá só atacando, e aí vindo essas outras coisas que tava guardado ali e usando na violência. E como é essa parte justamente, a gente não aprende a sentir o que a gente tá sentindo e comunicar pro outro sem uma violência, né? E quando a gente escuta uma violência, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar se sentir atacado? Eu cresci sendo atacado, eu aprendi a atacar. Como que eu vou aprender a não atacar? É a minha defesa, eu vou atacar de volta. E todo mundo cresceu assim, né? Todo mundo cresceu sem paciência dos pais, porque eles estavam ocupados demais, cansados demais para ter paciência, né? E aí como a gente vai ter uma relação com outras pessoas? E essas variações são tão grandes que eu lembro de falar na terapia, eu falei muito sobre a parte da minha carreira, do meu trabalho e tudo mais. E eu lembro de acontecer no trabalho, de eu ser criticado, ou pessoas precisarem conversar comigo, e eu só ficar quieto e ouvir. E como eu aprendi isso num ambiente, beleza, eu entendi isso, como ouvir as pessoas. Até aquela parte simplificada do ouvir ativamente, né? Eu estou ouvindo ativamente você. Eu vou fazer pergunta, vou repetir de volta o que você me disse. Mas a nossa vida, nossos sentimentos são tantas coisas que quando eu trago isso para uma relação de amizade, ou quando eu trago isso para uma relação amorosa, uma crítica pega num local tão profundo de sentimento que um trabalho na parte superficial não pega. E aí a gente volta de novo para esse momento, pega num ponto cego nosso. E esse ponto cego faz a gente reagir de forma cega. Num momento tão amedrontador e tão maravilhoso de conseguir ver essas, apesar de talvez você consiga ouvir ativamente, quando alguém te diz algo no momento que aquela pessoa ocupa um local tão especial dentro de você, aquilo acho que volta como os nossos pais, né? Que é a crítica do nosso pai, da nossa mãe, vem num local tão profundo e de tanta surpresa
que machuca de um nível muito mais profundo ainda do que uma crítica de trabalho. Eu acho que a crítica de trabalho, a gente também está tão acostumado a ter crítica de trabalho que é isso, fica num local superficial. Mas a crítica do cuidado e do amor ali que vem numa relação, ela é muito profunda. E ela é tão profunda que a gente, eu falando por mim, volto nesses momentos cegos, assim, de defesa, no momento em que coisas que eu achei que eu já tinha aprendido. Beleza, essa coisa eu aprendi na vida, acontece de vez em quando e tipo, não, é uma coisa que é super difícil de prestar atenção, porque machuca de verdade e a gente vem num local de defesa muito antigo, né? Muito no inconsciente, não, no subconsciente. Não lembro qual é a palavra certa dessa parte do cérebro. Inconsciente. Eu já trabalhei com muito advogado, né? Muito, muito, muito. Já fiz projeto em muitos escritórios e tudo. E uma coisa que me marcou muito nesse processo é que a grande maioria dos advogados que tinham aquela lógica de eu não levo desaforo para casa, tipo, não fico quieto se alguém fala uma coisa que eu não gosto, eram os advogados que mais tinham problemas relacionais com as equipes, ou com a liderança, ou se ele era líder, né, com os liderados dele e tal, enfim. Por quê? Porque essa postura, ela desgasta as relações, ela desgasta os nossos vínculos, porque não necessariamente você está se defendendo de alguma coisa real. Muitas vezes esse não leva o desaforo para casa. O desaforo, só quem sabe exatamente o que é ou o que não é você. Ninguém que convive com você sabe o que exatamente você está entendendo como um desaforo. Então, sei lá, a pessoa te pediu alguma coisa muito perto das 6 da tarde, do final de experiência. Nossa, é um desaforo. Ou a pessoa te pedir para revisar um negócio que você já revisou 2 vezes. Ninguém sabe exatamente a sua lista de desaforos. E aí você vai tendo esses rompantes, essas reações agressivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Porque normalmente é inconstante, né? Então a pessoa chega um momento que ela fala, não sei o que esperar do fulano, da fulana. Porque, né, qualquer coisa não dá pra saber se vai reagir mal, se vai ser grosseiro, se vai... Então, quando a gente também olha para as nossas relações pessoais, assim, do relação afetiva, família, tudo isso, esse tipo de postura do responder a crítica com outra crítica, de ter uma agressividade ao receber tudo isso, vai desgastando, vai afastando a gente, vai levando essa relação para um lugar de falta de cuidado e tal, que é muito complicado. E aí, assim, eu fiz questão de falar um pouco desse repertório lá da infância e tal, porque eu acho que quem tá ouvindo a gente que não faz terapia, né? Porque se faz terapia, provavelmente já olhou para isso de alguma forma. Mas é muito legal quando a gente entende de onde isso vem e do que de verdade a gente está se defendendo. E de quem, de fato, a gente tem que se defender. Por que você tem que se defender? Por que você acha que você tem que se defender? Você recebeu uma crítica sobre sua personalidade, o seu corpo, quem você é, quando você tem 7 anos, é uma covardia, porque você não tem, de fato, repertório para responder ou para lidar com aquilo dentro de você, ou para ignorar aquilo, né? Tipo, nossa, filho, não sabe nem o que tá falando. Você não tem repertório para isso. Agora, quando você tem 30, quando você tem 35, quando você tem 40, você já tem repertório para lidar com isso. Só que esse histórico de como reagir a essas coisas, ele é tão profundo que não passa pelo seu processo de consciência, você só reage. E aí depois você fala, nossa, que merda que eu fiz, por que eu falei aquilo, por que eu agi daquele jeito e tal, enfim, né? Eu acho que no meu caso, né, eu tenho uma amiga, tem uma conhecida minha, muito próxima. Eu acho que no meu caso, assim, eu fui aprendendo até pela postura também das mulheres, né, que eu convivia e tal, que a gente sempre tem que ter uma resposta na ponta da língua, assim. Você sempre tem que ter quando você recebe uma crítica ou quando alguém te incomoda de alguma maneira, você reage e reage com mais agressividade ainda, que é tipo, fica aí na sua, né? Não se mete aqui comigo. Considerando a minha história de vida, ser psicóloga e tudo isso, essa reação eu acho que é mais covarde ainda da minha parte, porque eu conheço a pessoa, eu observo, eu sei
né? Se eu tenho uma leitura de quem eu convivo. Então, quando a pessoa me critica, assim, diretamente, a minha reação natural é, primeiro, de eu querer me defender e me defendendo atacando alguma coisa dela. E aí, tipo, eu acho que esse é o meu pior problema em relação à crítica. É a coisa que eu mais trabalho, que eu mais, meu Deus do céu, tô fazendo de novo. Porque quando a pessoa fala, porque você fez tal coisa. Eu tenho uma lista de 27 coisas que eu sei que ela fez também e que estão aqui no meu backlog de reclamações. E aí eu penso, nossa, esse é o melhor momento pra eu falar também das coisas que ela faz que me incomodam, que eu não acho legal. Já vou tacar na cara dela aqui. E aí, a pessoa tá incomodada com uma coisa específica que eu fiz, eu já jogo 10 coisas que eu não gosto que ela faz. E aí ela vai se defender porque ela vai se sentir atacada, porque nunca é num tom do nossa, eu tô observando aqui, né? Sempre tipo, e você, que não sei o que, não sei o que. E aí a gente perde totalmente o objetivo daquela conversa ou a possibilidade de resolver. Eu recebo a crítica como um ataque, por isso que eu respondo desse jeito. Então o meu trabalho, ele não é nem sobre treinar pra não usar o que eu tenho contra, entre aspas, a pessoa. Não é antes disso ainda. É porque que eu recebo a crítica como um ataque. Porque que eu, dentro de mim, eu sinto que eu tenho que me defender, que eu tenho que atacar de volta. Então, o meu trabalho, na minha própria terapia, é olhar muito pra isso. Olhar pra essa coisa do, nossa, por que que... E aí eu sei o porquê, né? Porque eu me senti atacada em muitos momentos da vida, eu me senti frágil em muitos momentos. Então, eu fui construindo um repertório de vida para eu não me sentir mais assim. E dentro disso, entra eu consigo responder a qualquer ataque que fizerem a mim. Não mexam comigo. Se você não tá assistindo isso no YouTube ou no Spotify, sugiro que você volte nesses minutinhos e veja a cara de Cíntia enquanto fala dessa parte, que é uma luta ali, meu Deus... O que eu tô dizendo, o que eu tô sentindo, que agora esganar a pessoa. E faço suas palavras as minhas, Cintia. Você falando ali, isso. Me dá um abraço, vem aqui, me dá um abraço. O quanto eu complemento ainda o que você disse pelo lado do quanto eu tinha que resolver os meus próprios problemas, sabe? Os meus próprios... tá se sentindo dessa maneira? Resolva, sabe? Resolva, se vire, sabe? Que tal coisa se vira. Você tem que se virar. E eu não sentia que eu tinha... A minha mãe cuidou de mim, óbvio, ela me amou e eu sei de tudo isso, mas eu lembro quando eu me sentia... Falando nesse assunto, eu lembro de momentos assim, tipo na casa de amigos, em churrasco e coisa assim, quando alguém fazia uma piada comigo e a minha mãe completava aquele tipo de piada, sabe? Que é tipo piada entre amigos, mas era uma piada sobre mim, sabe? Uma piada que me machucava e é tipo a pessoa que tinha que me defender tá junto fazendo essa piada. E não era piada profunda, assim, sabe? Mas sabe quando riem de você? A minha lembrança é exatamente disso. Estão rindo de mim. E a minha mãe tá junto rindo de mim. E eu sei que não era intencional. É o que a gente faz, né? É como a gente faz entre amigos. Às vezes a gente faz isso com o nosso parceiro. O parceiro tá ali do lado, alguém faz uma piada e você faz a piada também. Só que você vê a cara da pessoa e você... Oh, meu Deus, fiz merda. Aquele momento, eu fiz merda. E como criança, tipo... você é criança, você... não presta atenção, você não sabe do que a gente tá falando, tipo, eu posso não entender o que você tá falando, mas o que eu sei já ler a sua expressão e saber que vocês estão rindo de mim, isso eu sei. O bebê já sabe ali no exemplo que você deu da pesquisa, sem nem entender nada de o que a visão não tá nem formada direito ainda e já tá entendendo essa violência do que aqueles objetos fazem. E vindo para esse lado do defesa, é muito maluco isso pelo lado do... Quando eu lembro disso, né? De novo, do aprender no trabalho. Eu lembro de aprender sobre isso. De, tipo, tinha 2 pessoas no meu time que estavam brigando. Eles estavam sendo imaturos um com o outro. Eles se viam e se brigavam. Era isso que acontecia. E eu lembro de aprender que mesmo eles sendo imaturos e idiota o que está acontecendo aqui... O que eles estão sentindo é verdade, porque eles estão sentindo aquilo. E eu tenho que respeitar o que eles estão sentindo. Beleza, aprendi aquilo há anos atrás. E aí, quando eu trago isso para uma relação de amizade, uma relação amorosa,
e quando alguém me diz algo que a pessoa sentiu sobre mim, eu não consigo pôr nesse local, isso é o que você tá sentindo, eu vou respeitar. É tipo, não, mas eu não fiz desse jeito, eu não fiz pra você se sentir assim. É tipo, não é sobre isso, Bruno, fique quieto. É a pessoa te dizendo não, que... Não, tá errado, não foi isso, né? Tipo, Exato. Você tá errado em sentir isso, porque não tem nada a ver. Exatamente. E aí eu acho maravilhoso exatamente esse ponto do... Beleza, aquilo ali eu tinha aprendido a respeitar o que a outra pessoa sente. Mas quando vem nesse local justamente profundo, que é... a Cíntia me disse que quando eu fiz tal coisa, eu chego atrasado, e aí isso faz a Cíntia sentir... não, mas eu chego atrasado por causa do trânsito, que é tipo... Bruno, fica quieto. Você chega atrasado porque você chega atrasado. É isso. Você tem que sair mais cedo, sabe? É sobre isso. E é muito natural da gente sempre se defender nesse lado, né? Vai defender, tipo... E não é sobre se defender, é sobre ouvir... Porque acontece isso com a gente também, né? Eu tô usando esse exemplo do outro falando da gente, mas também tem coisas que eu quero dizer para alguém, ou digo para alguém, quando eu digo, a pessoa me devolve. Mas eu não tive a intenção. Tipo, quieto, não é sobre a intenção, é sobre eu me sentir dessa maneira quando você chega atrasado. Mas nessa lógica, você entende que sempre que alguém te pontuar que se incomodou com alguma coisa, ou que não gostou de alguma coisa... Independente da sua intenção, do que seja e tal, você de cara tem que se desculpar? Não. Tipo, você sempre tem que se desculpar? Eu acho que não. Porque às vezes o que a outra pessoa tá sentindo é relacionado ao trauma que ela tem, né? Não é completamente no que eu causei. Muito boa pergunta, Cíntia. Porque estou refletindo no que está acontecendo. Mas com algo respondendo e pensando. Vamos pensar junto sobre isso. Com algo que eu tinha pensado anteriormente. Porque, vamos lá. Então, vamos dizer, Cíntia está me dizendo algo que eu fiz que magoou a Cíntia. Não quer dizer que o que você está dizendo também é certo. Que eu fiz algo realmente tão grande assim. Por exemplo, me atrasar. Atrasar é algo pequeno. Só que atrasar pode ir num ponto que... Os seus pais sempre atrasavam com você, sempre te deixavam na mão e você se sentia sozinha, abandonada. Quando iam te buscar na escola, por exemplo. Você ficava lá horas porque seus pais atrasavam e você se sentia excluída porque seus amigos já tinham ido embora com os pais, você não se sentia amada e tudo mais. Então, claro que existe isso do... Você vai me dizer o que se atrasar te causa, sem ir nesse nível profundo. Tipo, quando você se atrasa eu não gosto e tal. Eu provavelmente vou me explicar o porquê que eu me atraso, mas não é sobre eu me explicar. É sobre eu calar minha boca e ouvir que me atrasar afeta você de uma forma ruim. Mas não é... A gente tem muito esse risco, né? Você... Acho que usando esse exemplo da louça lá atrás, você pode dizer que eu atrasar é ruim, mas é muito difícil a gente dizer o porquê que é ruim, né? Porque meus pais atrasavam, eu me sentia excluído na escola, porque meus amigos iam embora. Mas o que você tem agora isso te incomoda. Te incomoda? Isso. Mas aí, indo pra sua pergunta, que é... Eu tenho que sempre pedir desculpa, tipo... Num certo nível, me atrasar é uma falta de educação, né? Porque eu tô desrespeitando a outra pessoa quando eu me atraso. Então você, ouvinte, que se atrasa, você está desrespeitando o outro. Gostaria de dar esse tapa na sua cara aqui. Não se atrase, tá? Não se atrase. As pessoas são importantes. Fica uma dica aí. Fica uma dica corajosamente pra você. Mas aí é esse ponto. Tipo, eu acho que o principal é... Quando alguém está te dizendo algo, a gente tem o hábito de se defender, de atacar de volta. E a gente precisa aprender a só ouvir. E ouvir aquilo de uma forma em que a gente dá espaço para o outro dizer o que o outro está sentindo. Mas não quer dizer que o outro está completamente certo, porque ele está certo no que está sentindo. Óbvio que ele está certo. Mas às vezes vem como, até aquela expressão, uma tempestade num copo d'água, né? E é geralmente isso que a gente sente. Porque, atrasar é uma coisa pequena. Pra mim pode ser uma coisa pequena, mas no exemplo da Cíntia aqui, é algo gigantesco atrasar. E aí a gente fica nessa rincha, mas esse ponto é justamente quando a gente cala a boca e ouve a outra pessoa, a gente também cria um tempo pra gente não simplesmente se defender. Porque quando eu faço esse movimento e venho aprendendo a fazer esse movimento de calar a minha boca, simplesmente ouvir o outro e não me defender e não me atacar, o que o meu cérebro está pensando é justamente me defender. Quando eu escuto o meu argumento no meu cérebro, eu estou me defendendo e diminuindo o outro. Que é esse o exercício que a gente faz. Mas não foi isso que eu quis fazer. Tipo, não é sobre o que eu quis fazer, é sobre o que a minha ação causou no outro. E justamente isso acontece na gente também, né? Quando alguém diz algo, ou quando alguém faz algo que causa algo na gente, quando causa ciúmes. Eu acho que o ciúmes é um exemplo maravilhoso de se usar, porque o ciúmes é muita insegurança nossa.
a gente, quando diz pro outro, o outro diminui os ciúmes, mas tem muitos ciúmes nossos que tá errado, porque é uma insegurança nossa. E existe esse local que a gente tem que confiar no outro. É muito complicado aqui, né? Um episódio só do podcast, a gente não vai conseguir destrinchar todas as variações e tudo mais, né? Eu acho que existem variações e que, enfim. Mas eu tenho a sensação que 90% dos casos você tem que se desculpar. Você não tem que saber o histórico do outro, você não tem culpa da história do outro, tudo isso. Mas, se você fez algo que incomodou alguém, mesmo sem ser a sua intenção, e eu acho que a desculpa, ela tem uma coisa do tipo, não foi minha intenção. Parece que por trás da palavra desculpa tem olha, não foi minha intenção. Eu acho que a gente tem que se desculpar, assim. Claro que tem exceções, né? Quando alguém sente ciúmes de você porque outra pessoa tá te olhando ou porque outra pessoa deu em cima de você, não cabe muito você se desculpar, porque a ação não foi sua ali, né? Você, desculpa por existir, você é uma puta gostosa e atrai todo mundo, enfim. Mas eu tô pensando nessa coisa do dia a dia, da convivência, do trivial ali mesmo, né? Eu acho que a gente passa pela vida com inconsciência normal, você não consegue ter consciência de tudo e perceber tudo e ler todas as pessoas, e você vai machucar pessoas, você vai ofender pessoas, você vai chatear pessoas. Então, se a pessoa conseguiu... Porque às vezes ela nem consegue, tem gente que fica ali chateado, guarda pra si e fica engolindo aquilo, você nem sabe, né? Então, se ela já rompeu essa barreira, pontuou, conseguiu te falar, peça desculpa, se desculpe. Fala da sua intenção que não foi essa e tal, mas peça desculpa. Porque eu acho que você já começa essa conversa falando, olha, vou rever o que eu fiz. Tô olhando pra isso que eu fiz. Eu acho que abre uma porta, assim. Por mais, não foi minha intenção, não sei o que, eu sou assim mesmo, é meu jeito, tá? Só que o seu jeito chateou alguém, ofendeu alguém, incomodou alguém. Então, peça desculpa. Claro, vou falar de novo, tem exceções, tem situações, enfim, mas sempre que eu penso nessa coisa mais do trivial do dia a dia, eu acho que tem isso. Tô lembrando de uma aula da faculdade que a gente ficou, eu acho que a gente estudou um livro inteiro sobre desculpa. E ele era muito baseado nessa coisa da base da palavra, né? Que desculpa é desculpa. É como se eu quisesse me redimir da culpa daquilo, né? Eu faço algo que não foi legal e depois eu falo, olha, quero me redimir da culpa dessa coisa que eu fiz, assim, né? Pode ser interpretado como... Sabe aquela história do... depois que inventaram a desculpa, aí fica fácil, né? Pode fazer o que quiser e depois, me livrem da culpa. Mas eu acho que também tem esse outro lado do... Não foi minha intenção. Não foi assim. Não era essa a intenção que eu tinha. A intenção era outra. Então, se você tem problemas com a palavra desculpa, né? Não tá no seu vocabulário, não faz parte aí do seu... Talvez você possa incorporar o não foi minha intenção. De repente já vai desbloqueando essa parte do se desculpar. Eu concordo com o pedido de desculpa, entendi agora o que você estava dizendo nesse pedido de desculpa. Eu quero entrar no pedido de desculpa, mas antes eu queria trazer um outro ponto, que é a gente tem que tomar cuidado também, você que está indo e dizendo para o outro que você está sentindo, de que se a gente não é muito crítico o tempo todo, né? Porque existe esse perigo também. E eu até lembro de um exemplo aqui, eu lembro de um exemplo de eu falando numa relação, a pessoa falou, a gente precisa ter uma DR. Aí na minha cabeça, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque DR vem por esse lado de que a gente precisa sentar e conversar sobre algo que eu fiz de errado. E tipo, eu lembro de conversar com a pessoa e a pessoa fala, não, eu só queria conversar sobre a gente, a nossa relação, e super amigável, assim, eu pensando... Meu Deus, na minha cabeça veio tá desmoronando, não sei o que, foi para um monte de lugar negativo falar a DR, né? Falar vamos ter uma DR. E aí eu lembro de falar para a pessoa e aí a pessoa se sentiu um pouco que ela cometeu um erro. E aí tipo, é isso, eu critiquei algo dizendo, a DR para mim tem um lugar negativo, mas não era só o DR, sabe? Existiam outras coisas em que eu vinha dizendo como se a pessoa estivesse dizendo, essa nomenclatura tá errada, por favor, não usa dessa maneira. Isso estava errado, eu não posso fazer isso, sabe? Eu acho que tem isso. Apesar de eu ter esses gatilhos e esses conscientes que são meus, eu tenho que tomar cuidado também para que eu não seja essa pessoa crítica o tempo todo com a outra pessoa, né? E a outra pessoa só vive se desculpando e pode criar um medo de que a outra pessoa está fazendo um monte de coisa errada. Eu acho que por isso é muito complicado essa parte, né? É muito complicado essa coisa de dizer o que a gente está sentindo, porque
o quanto é o suficiente. Se todo dia você está reclamando de algo que está acontecendo, você provavelmente é uma pessoa muito crítica ou outra pessoa está falhando muito. E é tipo, vocês têm que rever muito o que está acontecendo. Mas enfim. E entrando nesse pedido na parte do desculpa, eu acho a parte de desculpa muito maravilhosa. Porque a parte de desculpa... Tem um amigo meu que, quando ele pede desculpa, assim, ele... Um amigo ou um amigo meu. Um amigo meu, um amigo conhecido, assim, próximo. Como a sua amiga, assim, de próximo de você. Sim, super próximo. Super próximo. Que quando pede desculpa, coloca desculpa num local de, tipo... Vou usar uma frase, assim, né? Desculpa que eu fiz você se sentir dessa maneira. E, tipo, algo que eu fiz fez você se sentir dessa maneira. E é, tipo, esse meu amigo nunca tinha prestado atenção ou aprendido que quando você pede desculpa falando, você se sentiu dessa maneira, você está transferindo a culpa para outra pessoa, como se, de novo, você não tivesse errado. Quem errou foi a outra pessoa de ter se sentido daquela maneira. E eu acho que volta pro assunto desse tema, que é justamente a gente entender que algo que a gente fez causou uma coisa negativa na outra pessoa, uma experiência ruim, e a gente simplesmente aceitar que a gente fez algo que causou essa experiência ruim. Só por aceitar. É difícil, né? É difícil, né, a gente aceitar que a gente só fez alguém se sentir mal. Que você fez algo que machucou a outra pessoa. E é isso. Só aceitar, sabe? E pensar o que eu posso fazer para que eu não cause isso de novo. E aí o pedir a desculpa falando desculpa que você se sentiu assim, é tipo, é isso, eu não fiz nada de errado, você se sentiu assim, melhore. E é tanta coisa nesse pedido de desculpa que é um pedido de desculpa merda, é um pedido de desculpa ruim. E é justamente a gente... Mas eu não acho que é totalmente ruim, sabia? Porque eu acho que quando você entra nesse lugar de desculpa por eu ter feito você se sentir assim, você tá se responsabilizando também. Também tem uma parte sua aí que tá entendendo que o que você fez, o jeito que você fez, gerou aquela sensação e tal. Uhum. E eu acho que... Eu quero puxar um ponto que eu acho muito importante também. Às vezes, quando a gente fala do histórico da pessoa... porque você deu alguns exemplos, né? Porque eu me sinto assim, porque lá atrás, quando os meus pais me deixavam, eu me sentia abandonado, não sei o quê, então quando alguém se atrasa e tal. Isso não justifica certas coisas. E quando os seus traumas ou as suas questões, elas esbarram demais na liberdade do outro, isso também é uma coisa que precisa ser olhada. Então, o fato de você ter sido esquecida na escola quando era pequena milhões de vezes, se sentir abandonada, insegura, tal, quando alguém se atrasa, quando alguém te deixa esperando, é um processo que você tem que tratar. Não são as pessoas que ao seu redor o tempo inteiro tem que falar, mesmo, Bruno, tem um trauma, não sei o que, a gente não pode se atrasar, nananana. Compartilhar isso com quem te ama, com quem gosta de você é muito importante, porque elas começam a entender causa, raiz, isso não vem de agora e tal, não sei o que, vai trazer mais empatia, mais sensibilidade. Mas você precisa cuidar disso. Você precisa entender e trabalhar essa parte de que, cara, essas pessoas não são os meus pais, essas pessoas gostam de mim, eu preciso ter uma tolerância assim assado. Eu preciso trabalhar esses gatilhos, essas reações que me dão nessas situações, porque as suas questões estão também na transversal ali, na vida e na liberdade, passando pela vida e pela liberdade de outras pessoas. Então eu acho que quando a gente compartilha com quem a gente ama esse histórico, a gente está dando contexto, a gente está trazendo mais informação, a pessoa fala, nossa, então não é só porque eu me atrasei, é porque tem um histórico aí, vai trazer compreensão. Mas não para aí, gata, o seu trabalho, entendeu? Pronto, agora as pessoas sabem de onde vem, lidem com isso, porque eu sou assim. Não, meu amor, vai trabalhar isso, vai olhar para isso, vai melhorar. O meu exercício no meu casamento, assim, como eu já fui casada, e o Lu também, a gente traz muito histórico de coisas do passado que não tem nada a ver com o nosso casamento atual, mas que é gatilho pra briga, ou pra incômodo, ou pra não sei o quê. Cabe a mim, da minha parte, entender que, caralho, eu não tô brigando com o meu marido atual, eu estou brigando com o meu ex-marido, porque essa briga aqui não é de agora.
E aí não cabe a ele, entendeu? Cabe a mim olhar pra isso e cuidar e falar, putz, é mesmo, era em outro contexto, isso me incomodava numa outra história, a realidade aqui é outra, entende? Foi um puxão de orelha terapêutico aqui. Maravilhoso esse puxão de orelha. E eu espero que você, ouvinte, não tenha saído antes desse puxão de orelha, porque esse aqui é muito importante. E se você recebeu esse podcast do seu parceiro ou seu parceiro, tenha certeza que eles ouviram também inteiro, inclusive esse puxão de orelha, porque eu acho muito legal essa lembrança que você trouxe, porque é muito importante mesmo que a gente entenda de que a Cíntia tem esse trauma de ser abandonada na escola e, tipo, não é culpa do seu parceiro, né? Ele não tem que ficar pisando em ovos o tempo todo, né? Você tem que aprender a saber que você não está sendo mais abandonado, você é um adulto. Se a pessoa atrasou, você pode ir para sua casa, você pode pedir mais um café e é isso, você não vai ser abandonada amorosamente, né? E é muito legal esse exemplo que você trouxe, porque eu já fui casado também e eu acho que é sobre relações longas, né? E como traumas que eu tenho dessa relação passada vêm às vezes nessa relação e aí eu vejo o que está acontecendo e eu vejo que eu consigo falar com cuidado, assim, sabe? Eu tenho medo disso porque isso era uma coisa que era um problema na minha outra relação passada. E eu sei que essa relação não é a mesma. Mas eu tenho esse coisa em mim que às vezes vem à tona. E não é criticando o outro, não é sobre o outro pedir desculpa, mas é sobre algo que aconteceu e eu senti e eu digo, de tipo, quando a gente faz isso, me lembra esse outro trauma. E eu sei que você é uma pessoa diferente. E você nunca deu nenhuma intenção de que vai acontecer a mesma coisa. Mas eu tenho esse trauma em mim, profundo, dessa maneira. E é muito importante vá fazer terapia para você não... Pro seu parceiro não ter que ficar pisando em ovos o tempo todo, né? É muito importante esse ponto. Isso não acontece da noite pro dia, né? Vamos falar do parceiro, né? Que a gente tá nesse exemplo aí do casal. Você dá o contexto, a pessoa entende e tal, você tá trabalhando isso em você também para não ter as mesmas reações. Eu acho que é muito legal quando o outro consegue sinalizar para você quando tá acontecendo, porque às vezes na situação você tá tão ativado que quando o outro vira e fala assim, olha, eu acho que tá rolando aqui não é sobre a louça na pia, é sobre uma outra coisa e acho que não tá legal, se a gente continuar a gente só vai se machucar, vamos parar aqui, né? Aceita que é para parar o assunto, dá um tempo naquilo, respira, pensa um pouco, passa aí pelo seu processo e tal. Porque você tem a chance, quando a gente convive com alguém que te ama, que gosta de você, que cuida de você, ela tá ali para te ajudar também nesse processo de evolução e de autodesenvolvimento. Entenda que o outro é talvez uma das principais ferramentas que você vai ter de autodesenvolvimento. Ele tá diariamente pontuando coisas sobre você, refletindo as suas reações, reagindo às suas reações. Então, quando a gente sai desse lugar de, nossa, eu tenho que me defender dessa pessoa, e se você tá num relacionamento e você sente que você tem que se defender dessa pessoa, isso já é um ponto de alerta super importante. Você não tem que sentir que você tem que se defender do seu parceiro ou da sua parceira. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, olhar pro outro com essa ideia de que, cara, olha a oportunidade que eu tenho de me olhar, de melhorar quem eu sou a partir desse relacionamento. Isso é muito legal. E essa é uma das funções mais legais, né, da relação. Relações são terapias, né? São lugares terapêuticos e é muito legal desse lado porque eu lembro de entender, de aprender, na verdade, que a gente não cresce sozinho. A gente não consegue crescer sozinho. A gente tem muito ponto cego, que é justamente as nossas amizades que têm liberdade de conversar com a gente, têm liberdade para ser sincero. Ainda mais as nossas relações amorosas têm esse local de cuidado e justamente diz algo pra gente que é terapêutico, que é o que acontece na terapia, né? Só que a terapia, isso acontece em 50 minutos, acontece muitas vezes ali. E na relação acontece espaçado, acontece uma vez aqui, depois de novo na semana que vem, depois no outro mês. E saber que você tá com um parceiro também que consegue sentar a bunda ali com você e ouvir e tentar entender do que você está dizendo, o que é parte do seu trauma, que você era abandonado na escola, mas o que é parte da minha desrespeito também, de chegar atrasado, porque chegar atrasado é um desrespeito, não é só sobre aquele trauma, é entender, é verdade, tem um trauma ali que você, parceiro, vai lá se tratar na sua terapia, mas também tem a parte que é um desrespeitando você por chegar atrasado. E é muito legal essa parte de estar numa relação onde outra pessoa consegue ouvir você e entender, eu ouvi você, eu vou olhar para isso e você também fazer esse mesmo movimento, né, de crescer, porque
Se a gente tá numa relação em que não tem vontade de crescer da outra pessoa, ou a gente não tem essa vontade de crescer, tipo, por que tá nessa relação at all, né? Por que tá nesse ambiente? Porque a relação é pra crescer, né? A relação é identificar os nossos pontos cegos. Não é só amor, não é só vamos viajar e ser feliz. É esse ponto da gente crescer pessoalmente, né? E crescer junto ali um com o outro. Eu com a minha namorada hoje, a gente tem uma piada que é a gente é um time, sabe? E aí, às vezes a gente faz essa piada, o outro olha assim e fala, fica quieto, que mano, é time? Mas o time é justamente esse lado da gente lembrar que a gente não tá contra o outro ali, né? A gente é parte do mesmo time. E eu acho que isso é um exemplo muito fácil, ainda mais para homem, de pensar que a gente tá num time, vamos dizer, você é o time ali, você tá no mesmo time contra o mundo. E é isso, é tipo, vocês estão pra ali dar a mão um pro outro, sabe? Não ficar atacando e virar inimigo, porque a gente não é inimigo, né? A gente é uma relação. O Lu me deu uma sacada esses dias, assim, maravilhosa. É muito bom quando a gente consegue construir esses espaços mesmo, né? De ter o outro como processo de autoconhecimento, porque quem convive com a gente sabe, assim, que normalmente, quando eu tô com um grupo dos meus amigos, ou tem mais amigos meus, assim, o Lu fica muito mais na dele, mais observando ali, fala algumas coisas pontuais, mas ele fica muito fique aí e, né, assim, o palco é seu e os amigos são seus e tal. E quando ele tá com os amigos dele, ele é bem diferente, assim, né? Quem já teve a oportunidade de ver o Lu interagindo com os amigos dele é bem diferente. Então, ele é muito observador, principalmente quando eu tô nesse contexto dos meus amigos e tal. E aí, eu tô passando por uma situação que eu resolvi que eu quero aprender lá uma coisa nova, específica. Que é uma coisa que eu tenho muito ranço. Assim, e eu não aprendi até hoje porque eu tenho um ranço assim. E aí eu tô pensando sobre isso e tal, não sei o que, levei pra terapia isso e entendi por quê. Porque eu tive um relacionamento em que a outra pessoa tinha muito domínio sobre esse tema e sobre muitos outros temas, e eu sempre me senti muito inferior a ela, assim. E não só ela, aos amigos dela, ao grupo. Então, todas as vezes que a gente saía com os amigos dele e tal, eu ficava de fora boiando, assim, do primeiro ao último minuto e num desespero, porque eu sou super comunicativa. Então, eu tava no meio de um monte de gente, falando de coisas que eu não alcançava, sem conseguir, sabe? Era uma sensação muito horrível. Mas isso eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Faz muito tempo já, né? E eu acho que eu fui construindo também uma vida intelectual e tal, muito para me defender dessa situação. Assim, sabe, não gosto de me sentir à parte, não gosto de estar num contexto em que eu não sei do que as pessoas estão falando, que eu não faço ideia, né? E aí, enfim, tô entendendo isso e tal, beleza. Aí ontem a gente tava no almoço conversando, e aí ele falou, nossa, é muito legal você entender isso e tal, porque você já percebeu que, como você é muito habilidosa na comunicação, quando tem um tema ou alguma coisa acontecendo ali que você não domina, você vai dando um jeito e daqui a pouco você puxou o assunto pro seu hall de segurança, assim, pro seu contexto de segurança. Então, eu falei, nossa, não, nunca reparei. Ele falou, pode reparar, assim, que você não... Pra você é quase insustentável ficar muito tempo num assunto, numa conversa, em que a coisa é muito distante de você. Tipo, você quer fazer parte, você quer contribuir e tal. E aí você vai sempre puxar isso pro seu contexto ali, pra você ir se sentindo parte e tal, isso aqui. Enfim, a gente ficou um tempão falando sobre isso. Só que é isso, é uma coisa que eu talvez sozinha não ia enxergar, ou ia demorar muito para enxergar. E ele trazer isso num tom amoroso e construindo junto comigo aquilo, é muito melhor do que ele falar, mas é a senhorita, né, não aguenta ficar de fora de assuntinho nenhum e tem que ficar sempre puxando pro seu lado a conversa. Pronto, né, se ele me fala desse jeito, eu já, sei lá, a briga do século. Já ia abrir seu backlog ali de coisas e a gente já escolheu algumas. E você, né? Tem sempre... eu sou assim. E você que... Sabe que eu identifiquei esse movimento também. Eu era uma pessoa muito quieta anteriormente.
E eu identifiquei no ano passado momentos que eu ficava quieto de novo. E eu não sou essa pessoa quieta. E momentos que eu ficava quieto eram justamente assuntos que eu não dominava. E aí eu entendi. Esse assunto eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Por isso que eu tô quieto. Eu não tô participando. E eu vi como eu faço esse movimento também. De trazer um pouco para assuntos que eu sei. Porque eu quero participar da conversa. Eu tenho um grupo de amigos que quando eles começam a falar de cavalo, eu não entendo nada de cavalo. É tipo, eu vou ficar isolado aqui, excluído dessa conversa. Eu vou puxando pra uma outra coisa, assim, de cavalo, não sei o quê, e vai pra outra coisa. E aí a gente vem um assunto que eu sei participar daquilo. Mas o que eu fiquei pensando depois dessa conversa é... Por que, né, que a gente não pode ficar quieto um pouco na conversa e só ouvir e não contribuir com nada? Porque a sensação que eu tenho, não sei se você também é assim, mas é tipo, eu quero contribuir com essa conversa. Mas, às vezes não precisa. Tem 4 pessoas que super manjam de cavalo e que estão falando coisas que elas, assim... Você pode só ouvir, absorver, tipo, putz, nossa, falar sobre cavalo é algo muito fora da minha realidade. Vou ficar quieta aqui, vou aprender e fim. Mas tem esse lado do ego, tem esse lado do já fui invisível muitas vezes em tantas conversas, não tolerarei não tolerarei ficar em silêncio numa mesa. Eu sou mulher, eu não sou obrigada a ficar em silêncio. Já nos silenciaram por muitos. Porque a gente, fugindo do tema, né? Mas a gente aí corre o risco de ser sempre a pessoa que tá sempre falando e não dá espaço para as outras pessoas falarem, né? Né? É isso. Vamos pensar sobre... Tô pensando sobre isso aí, que a mãozinha na cabeça, né? Enfim, né, gente? Eu acho que é isso por hoje, né? É isso. Estamos até já trazendo um outro tema aqui embalado nesse podcast, nesse episódio. Mas, gente, que fique, assim, de lição desse episódio, que isso é um processo contínuo, que a gente, quando a gente se abre para olhar para essas coisas, para essa reatividade que a gente tem em relação à crítica, a gente, no processo terapêutico, o seu psicólogo, ele talvez vai te ajudar a enxergar cenários que você não consegue enxergar hoje. Então, que vai além do só pedir desculpa. Pedir desculpa e puxar a conversa para tal lado, pedir desculpa e não sei o que, testar tal forma de conversa. Todo episódio, de alguma maneira, a gente fala de comunicação não violenta aqui, né? Então, a CNV fala sobre você aprender a conversar sem acionar esse lado de reatividade do outro tão diretamente como a gente faz. Então, tem pistas e tem maneiras, mas o que eu quero que vocês entendam é um processo contínuo. Eu tenho 40 anos, eu faço terapia há não sei quantos anos, eu sou psicóloga, me formei em 2009, eu trabalho... E ainda assim, tô eu aqui falando, caralho, é muito difícil pra mim pedir desculpa, porque eu já quero atacar de volta, porque não sei o que e tal. Mas é uma questão minha que está mapeada, que eu sei que existe, que eu olho pra isso, que eu vou cuidando. Então, o processo de autodesenvolvimento, ele só passa pelo processo de autoconhecimento. A gente só cresce na vida, a gente só se desenvolve como profissional, mãe, pai, não sei o que, quando a gente se conhece. Não negligenciem essa parte de se conhecer. Por isso que a terapia é tão importante, ou processos terapêuticos, ou coisas que você considera terapêutico. Esse é meu recado para fechar. Temos dicas, né? Temos dicas. Quer começar com a dica? Porque eu não pensei em nenhum filme e vamos lá. Minha dica é 2, uma Bruno compartilha comigo. A primeira estamos gravando esse episódio em novembro de 2023. Está neste exato momento, até comecinho de dezembro, acho que primeira semana de dezembro, em cartaz em São Paulo, a peça da Denise Fraga, que chama Eu de Você. Então, assim, tá pra acabar... Lá no Teatro Tuca, vale muito a pena. A Denise é uma contadora de histórias, e eu que sou psicóloga e que amo ouvir histórias e tal, eu cresci ouvindo a Denise no Fantástico, com o quadro que ela tinha, contando histórias de pessoas comuns. E a peça é sobre isso, assim, ela vai trazer relatos de pessoas que escreveram para a produção, e ela vai jogar esses relatos entre
trechos de poesia, música, cenas em que retrata o nosso dia a dia, assim, que não tem como você não se identificar. Então é muito louco como você tá rindo e 3 minutos depois você tá com o olho cheio d'água. Enfim, é muito bom. Ela é maravilhosa. Eu nunca tinha visto ela em cena, assim, no teatro. Ela é imensa. Aquela mulher é um negócio, assim, ela é foda. Então, assistam. Provavelmente, quando terminar aqui, ela vai fazer outras capitais, porque eu acho que ela já fez Rio de Janeiro, agora São Paulo e provavelmente vai correr aí Porto Alegre e tal. Fiquem de olho, vale muito a pena. A segunda dica é o filme do Scorsese, Demauro, que você também assistiu e gostou. Vou deixar você falar sobre. Eu não lembro o nome desse filme, é muito complicado. Assassinatos do Rio das Flores, como é que é? Da Lua das Flores, Ruas das Lua Flores. das Flores. Vai estar na descrição o nome, porque tá no complicado. Tá no cinema e tá na descrição. Filme maravilhosíssimo, personagens maravilhosos e uma história real maravilhosa. Reflete muito uma parte do Brasil também ali, se você conseguir aplicar. Caramba, a gente tem que fazer um episódio sobre esse tema aí, Cíntia, do filme. Fala muito sobre relações. Acho maravilhoso o ponto de não trazer a verdade à tona e viver em ilusões que o filme traz ali e tudo mais. Obrigado por trazer isso, dividir comigo, porque eu não tinha pensado em dar essa dica desse filme maravilhosíssimo. E DiCaprio sempre maravilhoso e mais envelhecido, ele está envelhecendo, estamos vendo ele desde a criancinha, que eu não vou dizer como eu descrevi ele na parte da adolescência pra Cíntia, e agora como adulto. A pessoa que passou pelo Confissões de Adolescente, e depois Titanic, né, enfim. Mas, e esse filme também fala sobre confiança, vínculo, sobre, enfim. Eu tô, gente, a kamikaze do cinema ultimamente. Esse filme do Scorsese, eu também fui assistir totalmente. Eu vi lá, Scorsese. Entrei. O filme tem 3 horas e meia de duração. Eu não estava preparada emocionalmente para isso. O filme, ele não vai ter um ritmo Marvel, então, queridos, né? Tem Scorsese, tá bom? Então não é que são 3 horas que... Só que a história e a coisa vai te pegando, né, Bruno, assim, de um jeito, enfim, ainda mais a gente com a história do país que a gente tem e tudo, acho que a gente tem muita identificação, né? E a gente, pra falar a verdade, tá caminhando pra filmes mais longos, né? Porque ele não é 3 horas e meia de encher linguiça, ele é 3 horas e meia de história. Tudo que ele tá dizendo ali é importante. E até perto do final ele dá uma corrida ali que não fica ruim, mas é história, que senão você ia ficar aqui por 7 horas nesse filme. Mas a gente tá acostumado a maratonar a série, né? Então, você assistir 3, 4 episódios de uma série é você assistir esse filme. É a mesma coisa. Só que você só não tá confortávelzinho na sua cama. Mas no cinema ali... Eu lembro que eu olhei no relógio por causa da hora, mas era só porque tava muito longo, sabe? Mas eu não tava cansado de assistir. É uma história que você, de novo, não tá enchendo linguiça. Você tá prestando atenção mesmo. Todo detalhe ali é importante pra história. Muito bom. Então, essas são as dicas, meus queridos. E assim, se você não mora em São Paulo, não tem como ver a Denise. Denise tem livros. Denise tem muita coisa aí. Pesquisem Denise Fraga. Muito maravilhosa, tá? É isso. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.